A paz do Senhor Jesus, bom dia com Deus. Estamos aqui, Ministério Ebenezer Jeová Nissi, nesta manhã de quarta-feira. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado, cheio de vitória, de bênçãos. Mas vamos buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, sabendo que todas as coisas o Senhor já nos acrescenta, amém? Quero meditar com você aqui em 1 Coríntios 3, do versículo 16 ao 19. Mas te convido para que você depois esteja meditando nele por completo. Diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Amém? Nós somos templos do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quando deixamos o velho homem, a velha natureza adâmica, os pecados, fugimos da aparência do mal, como diz a palavra, fuja da aparência do mal, pois somos fracos, somos errantes. E nós somos templos, então precisamos cuidar desse templo para agradar a Deus, templo do Espírito Santo. E o nosso corpo, ele deve dar fruto, fruto do Espírito. Amém? Aqueles que propagam princípios frívolos, que têm uma tendência direta de poluir a igreja de Deus e torná-la impura, indubitavelmente trarão sobre si destruição. Nós somos a igreja de Deus. Pode ser entendido também como um argumento contra suas discordâncias e facções partidárias, uma vez que a divisão é o caminho da destruição. Mas que eu venho mencionando para ser o sentido próprio da passagem. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? As igrejas cristãs são templos do Senhor. Ele habita nelas pelo seu Espírito Santo. E cada cristão é um templo de Deus, do Deus vivo. Deus habitou no templo judaico, tomou possessão dele e residiu nele, naquela gloriosa nuvem que era o símbolo de sua presença com aquele povo que estava ali com Moisés. Assim Cristo, pelo seu Espírito, habita em todos os verdadeiros cristãos, aqueles que se apartam do mal, aqueles que temem a Deus, aqueles que buscam a sua presença. O templo foi consagrado a Deus e separado das coisas comuns
para o uso santo. Por isso, tudo que vamos fazer, devemos prestar atenção, pois somos templo do Espírito Santo e devemos perguntar para nós: o Espírito Santo se faz presente nisto que estou fazendo ou nisto que eu quero fazer para o imediato serviço a Deus? Assim, todos os cristãos são separados do uso comum e apartados para Deus e para sua obra, buscando todos os dias a santificação. Os cristãos são santos pela fé e devem ser puros e limpos tanto no coração como na fala, dando bons testemunhos. Devemos sinceramente abominar e cuidadosamente evitar aquilo que contamina e degrada o que deveria ser consagrado a Ele, o nosso corpo. Não permita que os pretensiosos da ciência e da eloquência o distancie da verdade e da simplicidade do Evangelho, com uma demonstração de profundo conhecimento, ou com floreio de palavras por rabis, orador ou filósofos. Corremos um grande perigo de sermos enganados quando temos uma opinião alta demais sobre a sabedoria e as artes humanas. Muitas vezes achamos que sabemos muito mais do que outras pessoas que estudaram muito, nada contra. Às vezes conversa com uma pessoa que tem pouco estudo, pouca sabedoria e acha que sabe tudo, mas não sabe, pois as coisas de Deus Ele revela somente para aqueles que buscam a sua presença, que estão meditando na sua palavra todo dia. Ele fala conosco. O cristianismo puro e simples provavelmente será menosprezado por aqueles que podem adequar suas doutrinas ao gosto corrupto de seus ouvintes, apresentando-as com fina linguagem ou apoiando-as com uma mostra de raciocínio forte e profundo. O caminho da verdadeira sabedoria é rebaixar a nossa opinião sobre nós mesmos a um nível apropriado e ficarmos dispostos a aprender somente de Deus. Aquele que pensa ser completamente e verdadeiramente sábio torna-se um tolo. Aquele que renuncia o seu próprio entendimento e segue as instruções de Deus está no caminho da sabedoria eterna. Mas para isso ele tem que ter o entendimento que o corpo dele é separado, é santo, é para habitar o Espírito Santo. E coisas imundas, coisas que não agradam a Deus, não faz parte. O Espírito Santo, ele é sensível. O Espírito Santo, ele aguarda o nosso convite para tudo que vamos fazer. O Espírito Santo, ele está presente dentro de nós, mas para isso precisamos estar completamente atentos, com os olhos desvendados para as coisas físicas e espirituais. E para isso precisamos estar buscando a palavra do Senhor
clamando a Ele, orando, para que Ele nos sustente dia após dia nessa caminhada, com a mão no arado, sem olhar para trás, sem desistir, dando graças pela presença do Espírito Santo, pois Ele intercede por nós quando estamos abatidos, quando não temos forças para pedir, para orar, para clamar, quando estamos angustiados, com medo, ansiosos. O Espírito Santo está dentro de nós. Então precisamos lembrar disso e buscar a sua presença e agradecer a Ele, pedir direção. Senhor, me leve no lugar certo. Senhor, que venha sempre acontecer conforme a sua vontade em tudo na minha vida, seja um trabalho, seja um casamento, seja um namoro, seja uma decisão, seja uma mudança, mas que o Senhor esteja à minha frente, que o Senhor faça a sua vontade, pois a sua vontade me trará paz, me trará alegria, me trará regozijo. Não ficarei preocupado, pois eu sei que o Senhor está comigo, pois eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Mas não fazer pela minha sabedoria, pelos meus achômetros ou por emoção. Devemos sempre buscar em Deus a decisão exata para tudo, pois Deus se alegra e Ele nos dá o melhor. Pode ter certeza disso. Creia, Deus zela de cada um de nós e o Espírito Santo se faz presente em nosso corpo. Então precisamos cuidar desse templo, precisamos cuidar tanto no mundo físico como no espiritual. Precisamos cuidar para não desagradar e para que a presença do Espírito Santo se torne permanente na nossa vida, nos dirigindo, nos guardando, nos dando direção todos os dias. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresento essa live, te apresento as pessoas que vão entrar no Facebook, no YouTube, que elas sejam tocadas pelo mover do teu Espírito Santo, que elas olhem para dentro de si e percebam que são templos do Espírito Santo e junto com o Espírito Santo não permanece nenhum tipo de coisas que não agradam a Deus, mas sim devemos procurar todos os dias agradar a presença de Deus, a presença do Espírito Santo dentro de nós, buscando a tua palavra, sabedoria em ti, levando os nossos pensamentos cativos a Deus, pedindo para que o Espírito Santo retire das nossas emoções tudo aquilo que não procede de Deus, que nos guarde, que nos alerte, para que nenhum de nós venha cair. Pai, em nome de Jesus, nos sustenta a cada dia. Nós te agradecemos pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Nós te agradecemos, Senhor, pela nossa salvação. Nós te agradecemos pela presença do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, todos os demônios, principados e potestades já estão amarrados, sem nenhuma ação sobre o nosso corpo físico, sobre a nossa mente, as nossas emoções, a nossa casa, os nossos bens, a nossa família e principalmente sobre o nosso ministério. Pai, em nome de Jesus, nos guarda, nos livra, que a cobertura do sangue de Jesus esteja sobre a nossa vida,
pois sabemos que nossa luta diária não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. Todos esses demônios já estão amarrados, entregues nas mãos de Jesus Cristo de Nazaré, pois somente Ele sabe onde colocá-los. Nos reveste de toda a armadura de Deus, do discernimento, sabedoria, todos os dias, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Quero agradecer a todos os novos inscritos que têm entrado lá no YouTube. Ontem eu deixei uma live nova lá no YouTube. Ela foi feita só no YouTube. Então depois você entre, esteja lá ouvindo. E também quero agradecer aí o pessoal do Facebook, o pessoal aí do Story que tem entrado, tem curtido. Que Deus abençoe grandemente todos vocês, os que têm compartilhado também. Que Deus abençoe, que vocês tenham uma quarta-feira abençoada. Querendo Deus, estou aqui de segunda a sexta, às 7 da manhã. E domingo estarei aqui às 18 horas, querendo Deus. A paz do Senhor Jesus.